nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXX na frente do chalé de Hermes, estava uma linda garota com cabelos loiros encaracolados, com intensos olhos cinzentos, e uma aparência atlética. Essa garota era Annabeth Chase. Ela estava lendo um livro sobre arquitetura. Ou pelo menos tentando. Toda hora a imagem de um garoto em particular surgia em sua mente e a impedia de continuar. Esse garoto era o novo campista. Ele era um enigma para a filha de Atena. Não era por causa da sua aparência perfeita, talvez em parte. Não é como se ela tivesse uma queda por ele ou algo assim. Ela o achava curioso. Como um semideus novato, ele era impressionante. Sua curiosidade por ele era variada. Quem era seu pai divino? Ela deduziu que só poderia ser um dos três grandes, já que ele era um semideus muito poderoso. Durante o tempo que os dois passaram juntos, não foi muito tempo. Porque, quanto mais tempo ficava perto dele, mais a filha de Atena sentia que faria algo que era digno de uma filha de Afrodite com experiência. Ela também se sentiu intoxicada com sua presença e às vezes tinha que sair, para não ficar viciada ou algo assim. Eles conversaram sobre arquitetura, estratégias e ambos tiveram algumas partidas de xadrez. Ela ficou um pouco chocada. Ele era extremamente inteligente e conhecedor da mitologia. Ela também não conseguiu ganhar nenhuma partida de xadrez contra ele. Sua falha fatal, que era orgulho, não permitia pensar que ele era melhor do que ela nesse quesito. Ela achava que era por causa da sua distração. Ela ficava vidrada na aparência perfeita dele, no sentimento intoxicante que sua aura passava. Assim, não conseguindo jogar direito, por isso acabou perdendo. Mas, no fundo, a filha de Atena sabia que ele era muito inteligente, pelo menos no nível de um filho de Atena. Os defeitos mortais, ou falhas fatais, são aqueles defeitos pessoais que todo herói tem. Sempre, um semideus terá uma falha fatal em seu eu, algo que deve controlar e saber ordenar, senão, como se diz no nome, pode ser fatal para sua vida. Existem vários tipos de defeitos mortais, e geralmente os semideuses tendem a ter algo relacionado à personalidade de seus pais. A falha fatal de Annabeth é a arrogância, também conhecida como orgulho excessivo. Ela acha que pode fazer qualquer coisa e bem, até mesmo construir um mundo melhor do que os deuses. Ela acredita que poderia reunir seus pais de volta, construir grandes monumentos no futuro a salvar Luke, como mostrado no livro 2, O Mar de Monstros. Annabeth fechou o livro. Ela realmente não conseguia se concentrar para ler. Sua atenção foi capturada pelo motivo de sua desconcentração. O novo campista estava caminhando ao lado do garoto que ela estava cuidando mais cedo, que babava durante o sono. Junto aos dois garotos, estava Chiron. Como sempre acontece, quando ela colocou os seus olhos nele, seu coração começou a bater mais rápido. Ela se impediu de ficar vidrada. Mas, ainda admirava seu rosto perfeito. Pelo menos, ela ficou um pouco acostumada com ele. Durante o tempo que ficaram juntos, o suficiente para não se perder e ficar vidrada em sua aparência. Chiron, Percy e Ike se aproximaram do chalé de Hermes.
O centauro tinha acabado de mostrar o acampamento para o filho de Poseidon, com Ike o acompanhando. Assim que chegaram na frente do chalé de Hermes, Percy olhou com estranheza para a garota que ele reconheceu ser a mesma que cuidou dele enquanto estava inconsciente. Ela tinha um pequeno tom rosa em suas bochechas e seus olhos cinzentos estavam brilhando enquanto olhava para seu melhor amigo. O mini Poseidon era imune à beleza do seu amigo, em parte por causa da sua convivência com ele desde os 4 anos de idade, ou talvez o destino tenha protegido sua mente, já que ele é o filho da profecia desse mundo. Então, ele ficou confuso quando viu a garota incapaz de desviar os olhos de Ike. "Oh, Annabeth, vejo está esperando por nós", disse Kiron olhando para a garota loira. "Isso é ótimo, estava pensando em deixar com Ike. Mas, já que você está aqui, você pode ajudar a cuidar de Percy a partir daqui", disse Kiron fazendo um gesto em direção ao filho de Poseidon. "Eu tenho aula de arco e flecha para mestres ao meio-dia. Então infelizmente não posso fazer isso." "Sim, senhor", disse Annabeth, sentindo seu coração bater mais rápido com a ideia de ficar com Ike. Ela olhou para o outro garoto, e seus olhos cinzentos se estreitaram com um ar crítico. "Chalé 11", disse Kiron para Percy, fazendo um gesto em direção à porta. "Sinta-se em casa." O centauro olhou para Ike. "Ajude a Annabeth com o resto, e não esqueça que amanhã você começa suas atividades como campista." Terminando suas palavras, Kiron partiu a galope rumo à linha de arco e flecha. Ike deu de ombros e entrou no chalé. Os campistas masculinos rapidamente se afastaram o máximo possível e tentaram evitar olhar para o próprio diabo. Muitos não conseguiram evitar e acabaram olhando. Eles foram incapazes de desviar seus olhos dele, e seu coração batia furiosamente. Os campistas queriam acreditar que Ike era uma mulher vestida de homem. Eles realmente queriam acreditar nisso, pois ela seria ainda mais perfeita e bonita que a própria Afrodite. Mas, a realidade deu um tapa na cara desses campistas. Esse era o pensamento geral de todo homem que viu Ike. Talvez por causa do tapa da realidade, eles escolhem cair no caminho errado. Um campista masculino do chalé de Hefesto chegou até pedir para Ike se ele era uma garota vestida de homem. Esse campista foi a primeira pessoa a fazer essa pergunta, e provavelmente não será o último. Ike ficou muito sombrio por causa dessa pergunta. Mas, respondeu que ele era um homem totalmente hetero. Com grande ênfase na palavra hetero. Percy ficou de pé no vão da porta e olhou confuso para esses campistas, porque quando Ike entrou no chalé, metade dos campistas ficaram olhando para ele estranhamente com olhos brilhando e um rubor no rosto. E os outros pareciam que tinham visto o próprio diabo entrando. Eles se afastaram o máximo que conseguiram e nem olharam para a direção de Ike. Eles também pareciam pálidos e medrosos, como se um descuido custasse sua vida. "Sério? Oh, que diabos está acontecendo? Tudo bem?" instigou Annabeth. "Vá em frente." Ela fez um gesto para o filho de Poseidon entrar. Percy entrou na porta, ou pelo menos tentou. Na hora ele tropeçou e fez papel de bobo. Muitos dos campistas que estavam evitando olhar para Ike não resistiram e olharam para Percy fazendo papel de bobo. Nesse momento, acidentalmente eles olharam para Ike, que tinha um brilho divertido, enquanto olhava para o filho de Poseidon constrangido. Eles foram presos no estado incapaz de desviar os olhos e seus corações estavam batendo furiosamente. Os campistas que não olharam e viram o estado de seus companheiros amaldiçoaram a existência de Percy, não apenas sua existência, mas também a de toda a sua família. Nesse dia muitos campistas foram para o caminho errado. E o culpado era o filho de Poseidon inocente. Percy ficou aliviado quando viu que ninguém riu dele, apenas seu amigo deu um olhar divertido, ignorando toda a atenção do local concentrada nele.
Percy Jackson, apresento-lhe o chalé 11, disse Annabeth, depois que Percy entrou no chalé. Normal ou indeterminado? Perguntou um campista olhando curiosamente. Ele era um dos companheiros caídos que aceitaram o caminho errado, então ele pôde voltar a ser normal na presença de Ike. Enquanto dava vários olhares em sua direção. Indeterminado, respondeu Ike, fazendo o campista sorrir tolamente. Ele parecia ter ganhado na loteria, por Ike falar uma palavra com ele. Vamos, campistas. É para isso que estamos aqui. Bem-vindo, Percy. Você pode ficar com aquele ponto no chão, logo ali, disse Luke tossindo para chamar a atenção de todos. Ele apontou para um local aonde Percy poderia dormir. Luke não caiu no caminho errado, ele tem uma certa imunidade contra Ike. Este é Luke, disse Annabeth, apresentando o filho de Hermes. Sua voz estava estranha, antes ela tinha uma queda por Luke, mas toda vez que tentava pensar no filho de Hermes, algo a substituía e seus pensamentos viajavam. Seu rosto ficou vermelho por causa desses pensamentos. Quando ela viu Percy olhando para ela, sua expressão endureceu de novo. Ele é seu conselheiro por enquanto, disse Annabeth. Por enquanto? Perguntou Percy. Você é indeterminado, explicou Luke pacientemente. Eles não sabem em que chalé acomodá-lo, então você está aqui. O chalé 11 recebe todos os recém-chegados, todos os visitantes. Naturalmente. Hermes, o nosso patrono, é o deus dos viajantes. Quanto tempo vou ficar aqui? Perguntou Percy olhando estranhamente para esse lugar. Ele sentiu um mau presságio. Boa pergunta, disse Luke. Até você ser determinado, quanto tempo isso vai levar? Perguntou Percy novamente. Venha, disse Annabeth para Percy com olhos estreitos. Vou lhe mostrar o pátio de vôlei, eu já vi, disse Percy confuso. Venha, Annabeth não deu chance dele falar, ela pegou o seu pulso e o arrastou para fora. Não antes de dar uma última olhada em Ike, seus olhos cinzentos brilharam com emoções desconhecidas. Com Ike, sabe, eu nunca me senti tão em alerta em toda a minha vida. Meu coração estava com um terrível mau presságio, e ver metade dos campistas do chalé de Hermes olhando para você, como se fosse sua paixão, fez um terrível calafrio correr minha espinha. Isso está acontecendo desde que cheguei no acampamento. De alguma forma, eu estou mais bonito. Não, de acordo com os registros do corpo da proibição celestial, apenas quando eu quebrar algum selo, meu corpo e aparência se transformariam. E também, espera. Droga, em uma parte dos detalhes do corpo divino, ele diz que as pessoas normais não poderiam compreender a beleza do usuário. Aqui no acampamento não tem nenhum ser normal. O que quer dizer que eles são capazes de compreender minha aparência completamente. E pelo que parece, a parte escrita ao dono do físico divino da proibição celestial é o ser mais perfeito e belo da existência, capaz de transcender o próprio conceito de espécies. Não é brincadeira. Posso não ter quebrado todos os selos e chegado nesse nível, mas, pelo que parece, eu estou em um nível de aparência e charme que afeta até os homens. Isso é mal. Isso é muito mal. Eu não percebi isso antes, porque estava vivendo com humanos normais. Droga, e eu não vou poder usar uma máscara. Pois se eu usar minha aura, que é meu charme, aumentaria drasticamente. Isso é problemático, não tem nada que eu possa fazer. Pelo menos, agora eu tenho uma noção do que está acontecendo. Enquanto pensava sobre isso, meu rosto estava calmo e sereno. Não deixando transparecer meus pensamentos, eu saio do chalé calmamente. O único jeito de evitar alguns problemas é ficando mais forte. Tão forte que ninguém pensaria em me pegar. Cara, isso é constrangedor. Se fosse mulheres, tudo bem. Posso abusar do meu físico divino para ficar mais forte, mas, homens, nem pensar. Eu sou totalmente hetero, ainda bem que Percy não caiu no caminho errado por minha causa.
Pensando nisso, ele parece ser imune à minha aparência, talvez por causa da convivência. Grover também é imune, mas, lembro que quando nos conhecemos, ele ficava uma bagunça gaguejante com um rubor furioso. Essa situação continuou por vários meses até ele ficar normal. Agora que penso nisso, até o Kiron estava nesse estado. Suspiro, isso é problemático. Milhões de anos depois, eu lembro desse dia, o dia que uma mudança qualitativa ocorreu em minha vida. Eu sabia o que o futuro me esperaria. Muitos seres veriam atrás de mim por causa da minha aparência. Nesse dia me senti mais determinado a ficar mais forte rapidamente, para me proteger desses seres. Ao mesmo tempo, foi nessa época também que eu comecei a entender o porquê meu físico divino era proibido pela própria existência. Mas, eu não poderia imaginar que esse era um assunto pequeno comparado com os problemas que isso me traria. E nesse dia, eu também entendi e soube que seria impossível para mim ter amigos masculinos no futuro, sem que eles caíssem no caminho errado, mesmo que esse momento seja insignificante diante da minha futura vida turbulenta e cheia de desafios. Essa lembrança ainda será lembrada por mim, pois foi por causa desse dia que mais tarde, eu aprendi a valorizar meus verdadeiros amigos, aqueles amigos que não estão comigo por causa da minha aparência ou meu charme, e sim por quem eu sou. Por isso, mesmo agora, milhões de anos depois, vou me lembrar desse dia. O dia que foi um catalisador para uma importante lição em meu caminho. Milhões de anos antes, eu caminhei em direção de Annabeth e Percy, os dois estavam conversando sobre algo. Um grupo se aproximou, com uma garota na frente e outras 3 a seguindo. A garota tinha olhos pretos e cruéis, seu cabelo é castanho escuro, quase sempre preso com uma bandana. Eles têm alguns músculos nos lugares certos, perfeitos para uma mulher guerreira. Ela não é tão bonita quanto Selena, mas é bem bonita. As outras amargas que a estavam seguindo eram todas grandes, feias e de aparência malvada, como a garota que andava na frente. Todas elas usavam casacos camuflados. Eu não me aproximei, pois sabia o que aconteceria a seguir. E Percy precisa aprender a se defender sozinho. Nem sempre vou estar lá para ajudar ele. Afinal, não vou ficar nesse universo para sempre. Tenho um objetivo para alcançar, não vou parar até isso acontecer. Mesmo que a estrada seja longa e tortuosa, não vou desistir. XXXXXXX. A garota e suas amigas agarraram Percy e o levaram para os banheiros que ficavam perto da trilha dos chalés. Se não me engano, segundo a explicação de Selena durante o meu tour, esses banheiros têm um conjunto de banheiras, chuveiros e privadas, e até saunas, disponíveis a todos os campistas. E também costuma ser palco das detenções aplicadas pelos diretores e conselheiros do acampamento. Annabeth tentou impedir as boas-vindas oficialmente, mas ela não estava tentando muito, ela apenas acompanhou as garotas, levando o filho de Poseidon para o banheiro. Eu sorri ironicamente com isso, mesmo sem saber que Percy é filho de Poseidon, ela ainda tem alguma animosidade com ele. Acho que por ser filha de Atena, ela deve sentir os filhos do maior rival e inimigo da sua mãe. Única razão para explicar sua animosidade em relação a Percy. Assim que as garotas levaram Percy para o banheiro, algumas respirações depois uma forte explosão reverberou a área. Era como canos sendo estourados de dentro para fora. Eu caminhei em direção aos banheiros, com um brilho divertido nos olhos. Com o narrador, Percy olhou confuso para sua situação atual. Ele só lembra de Clarice tentando afogar no vaso e ele tentando se defender. E foi então que aconteceu, o cano da privada estourou como jato em direção a Clarice. Logo depois que o vaso que ele estava prestes a se afogar estourou, veio o próximo atingindo a filha do deus da guerra no rosto e fazendo ela cair de bunda no chão, enquanto era afogada em água da privada. Suas amigas também não foram poupadas. Vários vasos estouraram como jato e água atingiram elas.
Além das privadas, os chuveiros também entraram em ação e, em conjunto, todos os dispositivos lançaram as meninas camufladas para fora do banheiro, fazendo-as rodopiar como pedaços de lixo sendo removidos com jatos d'água. O banheiro inteiro estava inundado. Annabeth não tinha sido poupada. Estava toda molhada e pingando, mas não fora empurrada para fora. Estava em pé exatamente no mesmo lugar, olhando para Percy em estado de choque. Percy olhou para baixo e se deu conta de que estava sentado no único ponto seco em todo o recinto. Havia um círculo de piso seco em volta dele. Não havia nenhuma gota d'água nas suas roupas. Nada. Ele se levantou com as pernas trêmulas. Annabeth, se recuperando do choque, disse: "Como você?" Ela não conseguiu terminar, pois o filho de Poseidon impediu. "Eu não sei", respondeu ele confuso, e sem palavras pela sua situação. Os dois caminharam até a porta. Do lado de fora, Clarice e as amigas estavam prostradas na lama e um bando de outros campistas se reuniram em volta para olhar, perplexos. O cabelo de Clarice estava colado no rosto. O casaco camuflado estava encharcado e ela cheirava a esgoto. Ela lançou para Percy um olhar de ódio absoluto. "Você está morto, novato." "Está totalmente morto", disse ela em um tom assassino. Seus olhos brilharam de ódio e raiva. Quando Percy iria responder com algo que ele normalmente não faz: "Infelizmente, não posso deixar você fazer isso com meu melhor amigo", uma voz masculina calma foi ouvida na área. Todos automaticamente viraram para a direção da voz. Eles reconheceram instantaneamente. Era o diabo para alguns, príncipe dos sonhos para outros e perfeição para muitos. Sem falar de incontáveis outros nomes que cada campista chamava. E que caminhou calmamente, se aproximando de Percy. Automaticamente os campistas abriram espaço para ele passar, enquanto olhavam para ele com olhos brilhantes e um rubor no rosto. Todos eles foram incapazes de desviar seu olhar. Seu coração também estava batendo furiosamente. "O que você fez dessa vez, Percy?" indagou Ike com uma sobrancelha levantada. "Por que você acha que eu fiz isso?" Percy perguntou, tentando parecer chocado, mas ele era péssimo em mentir ou atuar. Então, falhou. "Por quê?" "Eu posso dizer que você teve uma mão nisso", disse Ike com olhos mortos. Então ele olhou para Clarice. Era a primeira vez que Clarice encontrava Ike pessoalmente. Mas, ela ouviu rumores por todo o acampamento. Que ele era muito bonito. Mas, nada do que ela ouviu se compara com a realidade. Ele era bonito a tal ponto que palavras por si só não bastavam para descrevê-lo. Seu cabelo preto estava caindo para trás, e seus olhos eram tão brilhantes quanto estrelas, incrivelmente atraentes. O corpo de Ike possuía um encanto magnético, e nenhuma criatura viva poderia reprimir o desejo de olhar para ele ou ficar profundamente atraído por ele. Clarice tinha seu coração batendo furiosamente. Ela foi incapaz de desviar seus olhos desse ser perfeito. Desde o momento que ela colocou seus olhos nele. Quando ele voltou seu olhar para ela, um choque magnético percorreu seu corpo. Ela olhou para dentro das suas pupilas azuis safira, e se viu mergulhando em um oceano sem fim. Como estava dizendo antes, infelizmente não pode deixar você matar o cabeça de alga marinha. E você também recebeu o que mereceu, então considere isso um assunto terminado, disse Ike indiferente. Suas palavras fizeram Clarice voltar à realidade. Junto dos outros campistas, a filha do deus da guerra não conseguia contrariar as palavras de Ike. Era como se fosse impossível odiar ele, ou ter alguma hostilidade. Então, sem dizer nada, ela saiu junto de suas amigas, com um rubor em seu rosto. Ela enviou um olhar para Ike, e depois outro para Percy. O último olhar era de puro veneno e ódio. Todos os campistas começaram a sair. Depois que todos os campistas saíram, incluindo Clarice e suas amigas,
Ikki voltou seus olhos para Percy e Annabeth. Annabeth estava olhando para Percy e ele pensativa. Ela disse: estava pensando, eu gostaria que vocês dois no meu time na captura à bandeira, sexta-feira, e que apenas deu de ombros. A notícia do incidente no banheiro se espalhou na mesma hora. Aonde quer que os três fossem, os campistas olhavam para Percy e murmuravam sobre o incidente. Claro, esses campistas eram todos aqueles que caíram na batalha e foram para o caminho Errabó. Annabeth e Ikki levaram Percy por vários lugares que ele não tinha visitado, como Ikki tinha o acampando anteriormente. Ele liderou o grupo, levando a lugares que Percy não tinha visto, como a oficina de metais, onde as crianças forjavam as próprias espadas, a sala de artes e ofícios, onde sátiros jateavam com areia uma estátua gigante de um homem-bode, e a parede para a escalada, que na verdade consistia em duas paredes que se sacudiam violentamente, deixavam cair rochas, espalhavam lava e colidiam uma com a outra se a gente não chegasse ao topo bem depressa. Então, eles finalmente retornaram ao lago de canoagem, de onde a trilha levava de volta aos chalés. Assim acabando, o pequeno tour de Percy pelo acampamento. Ikki olhou para Percy e Annabeth. Os dois tinham um ar estranho entre os dois. A filha de Atena ainda estava encharcada, e o filho de Poseidon não sabia se era sua culpa ou não. Era divertido ver a interação dos dois. Annabeth olhou para Percy secamente, antes de dizer: tenho treinamento. O jantar é às 7h30. Você só tem de seguir o Ikki e o pessoal do chalé até o refeitório, não se preocupe, eu cuido do resto, disse Ikki calmamente. Annabeth olhou para ele e assentiu, embora pudesse ver um tom rosa em suas bochechas. Annabeth, desculpe pelos sanitários, disse Percy se desculpando. Ele parecia culpado. Não importa, disse Annabeth rispidamente. Não foi minha culpa, Percy franziu a testa, tentando se defender, embora tava na cara que foi sua culpa de alguma forma. Quando Annabeth olhou para ele com ar cético, o filho de Poseidon se deu conta disso. Que deveria ser sua culpa, ele não sabia como, mas havia controlado a água presente no banheiro, os vasos de alguma forma tinham respondido a ele. Era como se ele fosse um dos canos. De qualquer maneira, você e Ikki precisam falar com o oráculo, disse Annabeth com olhos estreitos. Ela parecia pensativa. Anteriormente, no meio tempo que ela passou junto de Ikki, ela esqueceu de dizer isso para ele. Ficou distraída demais com sua presença. Quem? Perguntou Percy. Não quem. O quê? O oráculo. Vou pedir a Chiron, disse Annabeth como se já tivesse decidido tudo. Espere, você quer dizer o oráculo de Delfos? Perguntou Ikki com curiosidade. Quem? Repetiu Percy. Sim, esse oráculo, confirmou Annabeth, ignorando o filho de Poseidon. Ela não ficou surpresa por Ikki saber sobre o oráculo. Seria estranho se ele não soubesse, já que ele é muito inteligente. Quando esses pensamentos tenderam para esse lado, a filha de Atena ficou vermelha. Vocês poderiam me dizer sobre o que vocês estão falando? O que diabos é o oráculo? Perguntou Percy olhando para Ikki com um olhar. Eu vou matar você se continuar me ignorando. Tudo bem, disse Ikki levantando as mãos em rendição. Ele olhou para o mini Poseidon divertido. Bem, vou começar do começo, preste atenção. Percy assentiu. Nas histórias sobre a mitologia, o oráculo de Delfos era dedicado principalmente a Apolo. Antigamente era situado em Delfos, em um grande templo, ao qual vinham os antigos gregos para colocar questões aos deuses. Situado na Grécia, no que foi a antiga cidade chamada Delfos, que hoje não existe mais, esse templo ficava no sopé do Monte Parnaso, nas encostas das montanhas da Fócida. A Síbila era uma virgem escolhida para ter o dom da profecia.
Apolo matou a Piton e a enterrou no local onde estava o templo, onde mais tarde, Sibila respirou o ar do veneno do monstro, dando a ela os poderes de ver o futuro, narrou Ikki calmamente. No final ele colocou a mão no queixo e ficou pensativo. Era isso que ele se lembrava pelo menos. Ele não é especialista em mitologia grega, ele apenas leu pouco sobre ela. Annabeth ficou em silêncio o tempo inteiro. Mais uma vez um pouco admirada pelo conhecimento de Ikki. Não é todo semideus Novator que sabe dessas histórias, tirando alguns filhos de Atena. Os outros semideuses, quando chegam no acampamento, têm pouco ou nenhum conhecimento sobre a mitologia grega. Percy tinha um olhar um pouco confuso. Ele olhou para o lago, como se estivesse pensando nas palavras de Ikki e tentando assimilar elas. Ele não esperava que alguém estivesse olhando de volta para ele do fundo, portanto seu coração deu um pulo quando notou duas meninas adolescentes sentadas de pernas cruzadas na base do pier, cerca de 6 metros abaixo. Vestiam jeans e camisetas verdes cintilantes, e os cabelos castanhos flutuavam soltos em volta dos ombros enquanto peixinhos passavam por entre eles. Elas sorriram e acenaram como se ele fosse um amigo há muito perdido. Percy, confuso, acenou de volta. Não as encorajé. As náiades são flertadoras incontroláveis, disse Annabeth em advertência. Náiades, repetiu Percy completamente estupefato. Ele tinha um olhar de ok, cansei dessa merda. Já chega. Quero ir para casa agora, declarou Percy categoricamente. Annabeth franziu a testa. Ela iria falar algo, mas foi interrompida. Espera um pouco, interrompeu Ikki subitamente, com um olhar estranho. Os dois voltaram a atenção para o semideus desconhecido. Então, matar o Minotauro, aprender que mitologia grega realmente existe, conhecer um deus, tudo isso, está bem. Mas conhecer garotas bonitas faz você querer ir embora. Disse Ikki, esquecendo do fato de não poder usar os nomes reais dos monstros. Por um momento seu coração ficou gelado. Ele pensou que o seu melhor amigo tinha ido para o caminho errado por sua causa. Percy corou com as implicações das palavras de Ikki. Olha, apenas é uma coincidência. Eu estava no meu limite, e saber sobre as náiades quebrou esse limite, disse Percy tentando explicar o mal-entendido. Ikki olhou para o mini Poseidon com desconfiança. Ele decidiu manter a guarda, caso Percy tente alguma coisa. Percy notou o olhar desconfiado e estranho do seu amigo, até um pouco culpado. Ele piscou confuso. Oh, que diabos! Eu fiz algo errado. Você não percebe, Percy? Você está em casa. Este é o único lugar na Terra seguro para crianças como nós, disse Annabeth desviando o olhar de Ikki e focando seus olhos cinzas em Percy, apesar de que poderia se ver um rubor em suas bochechas. Mas, ele sumiu quando ela olhou para o mini Poseidon com a testa franzida. Você quer dizer crianças mentalmente perturbadas? Disse Percy imperturbado. Eu quero dizer não humanas. Não totalmente humanas, de qualquer modo. Meio humanas, disse Annabeth explicando suas palavras mais claramente. Meio humanas e meio o quê? Percy não queria admitir, mas, ele sabia do que Annabeth estava falando. Apenas estava em estado de negação. Deuses, nós somos basicamente semideus, iguais àqueles dos tempos antigos. Como Hércules, Teseu, Perseus, Étique, disse Ikki calmamente, quando mencionou o fisiculturista filho de Zeus, seus olhos tinham um flash frio. Certo, seu pai não está morto, Percy. Ele é um dos olimpianos, concordou Annabeth com a cabeça e olhou para o filho de Poseidon, como se estivesse tentando adivinhar quem era o pai dele. Embora ela tivesse uma vaga ideia de quem ele era. Isso é loucura, disse Percy em negação. Ele ainda não poderia acreditar nisso. Simplesmente, saber que seu pai era um deus, era difícil de engolir. Será? Qual é a coisa mais comum que os deuses faziam nas velhas histórias?
Questionou Annabeth com olhos apertados. Eles andavam por aí se apaixonando por seres humanos e tendo filhos com eles, respondeu Ike. Ele fez uma sábia decisão de não dizer algo como: eles transavam e têm filhos, mas do coelhos estragam a vida de inúmeras pessoas. Isso seria muito ofensivo, não é? Ele não estava a fim de ter alguma animosidade com os deuses por enquanto. Sim, assentiu Annabeth. Mesmo depois de milênios, você pensa que eles mudaram os hábitos. Mas isso são apenas... Percy parou no meio de suas palavras. Ele pensou por alguns segundos e continuou. Mas se todos aqui são meio-deuses, semideuses, disse Annabeth interrompendo Percy. Esse é o termo oficial. Ou meio-sangues, então quem é seu pai? Perguntou Percy para a filha de Atena, que aparentou sua mão em voltes da balaustrada do pier. Ela franziu a testa. Meu pai é um professor em Westport, disse ela. Não o vejo desde que era muito pequena. Ele ensina a história americana, ele é humano, afirmou Percy. O quê? Está pensando que tem de ser um deus homem encontrando uma mulher humana atraente, e não o contrário? Sabe que isso é machismo. Disse Annabeth com olhos estreitos. Então quem é sua mãe? Perguntou Percy, querendo encerrar esse assunto de sexismo. Ele sentiu que teria uma dor de cabeça se continuasse por esse caminho. Chalé 6, respondeu Annabeth. O que significa? Questionou Percy. Ela tinha esquecido que ele era um novato no acampamento. Atena, deusa da sabedoria e da guerra, disse Ike calmamente. E o meu pai? Perguntou Percy dirigindo essa pergunta para Annabeth. Como o pai de Ike, também indeterminado, disse Annabeth. Como eu lhe contei antes. Ninguém sabe. Percy deu uma breve olhada para seu melhor amigo e viu ele dando de ombros, como se não se importasse quem era seu pai. Permita-me me reformular. Como se ele não se importasse qual deus seria seu pai. E que realmente não se importava. Seu pai para ele era menos que pó no vasto universo cósmico. O único sentimento de Ike por ele é a mais pura indiferença e frieza. Se ele tivesse a oportunidade de matar seu pai para ganhar seus poderes de Deus, ele faria sem a menor hesitação. O filho de Poseidon voltou seu olhar para Annabeth. A não ser minha mãe. Ela sabia, afirmou Percy com confiança. Talvez não, Percy. Os deuses nem sempre revelam sua identidade. Meu pai teria revelado. Ele a amava, disse Percy completamente certo disso. Annabeth deu uma olhada cautelosa para ele. Ela não queria acabar com as suas ilusões. Então, decidiu esquecer esse assunto. Talvez você esteja certo. Talvez ele vá enviar um sinal. Esse é o único modo de saber com certeza. Seu pai tem de mandar a você um sinal reclamando você como filho. Às vezes isso acontece, disse Annabeth tomando cuidado com suas palavras. Quer dizer que às vezes não acontece. Disse Percy se lembrando dos rostos tristes de vários campistas que ele viu. Principalmente, aqueles do chalé de Hermes. Annabeth correu a palma da mão pela balaustrada. Os deuses são atarefados. Eles têm uma porção de filhos, e nem sempre, bem, às vezes eles não se importam conosco, Percy. Eles nos ignoram, disse ela um pouco distraída. Isso dá para perceber, muitos campistas têm uma expressão triste ou sombria. Se eles não querem cuidar dos seus filhos, por que eles ainda os têm? Perguntou Ike para ninguém em particular. Ele colocou a mão no queixo pensativo. Não importava o quanto ele pensasse, ele não encontrava uma resposta. Apenas, uma veio em sua mente. Os deuses não se importavam. Acho que eles são arrogantes demais para serem babás. Ou simplesmente pensavam que estava abaixo deles cuidar dos mortais, mesmo que esses mortais fossem seus filhos. XXXX.